Bem-vindos a mais um tutorial do Alimento Diário. Chegamos agora à semana 2 do volume As Promessas de Deus. O título da mensagem 2 é O Ministério da Reconciliação. O autor dessa mensagem é o nosso irmão André Dong. E essa mensagem é muito rica. Eu queria começar encorajando você a, além de ouvir com atenção o tutorial, assistir o tutorial, desfrutar, mas também ouvir a mensagem completa, porque o tutorial ainda é muito resumido, para ajudar aqueles irmãos que ministram a palavra nas igrejas. E nós não temos tempo de, inclusive, ler todos os versículos propostos ao longo da semana. E eu posso adiantar para você que os versículos são ricos demais, sustentam demais toda essa palavra sobre o ministério da reconciliação. Além disso, tem uma leitura de apoio sugerida, que é a visão do tabernáculo. A visão do tabernáculo é um clássico do nosso querido irmão Dong Yulan, e ali ele destrincha a visão do tabernáculo, todos os itens, ele mostra de forma bem minuciosa, bem detalhada. Vale a pena, se você tiver esse livro e já leu, vale a pena ler novamente. Se não tem, pode adquirir como representante da editora na sua cidade, na sua região. Por que eu estou falando que esse livro foi sugerido como apoio? Porque a base do Ministério da Reconciliação, mencionada aqui pelo apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 5, é exatamente, ele estava pensando no tabernáculo, quando ele tratou desse assunto. Ele estava provavelmente pensando no tabernáculo, porque logo no início do capítulo 5, ele fala sobre tabernáculo. Então, provavelmente isso aí estava na mente dele. Então, o Ministério da Reconciliação tem tudo a ver com a visão do tabernáculo. É claro que aqui nós vamos tratar de um item apenas, mas essa visão é muito completa, porque, se você for ver, ela trata de toda a economia de Deus, todo o plano de Deus, que leva, que tem o homem, que Deus quer alcançar o homem, que era pecador, estava longe dele, e quer levar esse homem para a intimidade dele, para participar da glória dele. Então, a visão do tabernáculo é uma coisa extraordinária. E cada item ali, cada utensílio, cada coisa que tem no tabernáculo tem um significado espiritual para nós. Então vale a pena, eu encorajo você a ver. Em que ambiente que essa palavra foi tratada? É claro, ouvimos as mensagens anteriores, especialmente o irmão Miguel Mar tratou ali no capítulo 2, que nós nos tornamos cativos de Cristo. Então aqui no capítulo 5 nós já passamos por essa experiência. Nós vivíamos em nós mesmos, para nós mesmos, mas um dia Cristo nos conquistou. E nós, por amor, nos entregamos a Ele. Ele é o nosso general vitorioso e nós agora proclamamos a vitória dele para todas as pessoas, por meio do Evangelho. A pessoa vai aceitar o Evangelho? Não sei se vai aceitar, mas o fato é que nós vamos pregar o Evangelho para todas as pessoas. Algumas vão acolher, vão abraçar, outras não. Mas o nosso papel é pregar o Evangelho. Paulo falou assim, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Então, a nossa função, a nossa responsabilidade é pregar o Evangelho. Então, na verdade, dentro desse contexto, e aí agora no versículo 17 do capítulo 5 de 2 Coríntios, nós vamos poder entrar nesse conteúdo, nesse tema, Ministério da Reconciliação. O versículo 17 diz assim, e assim se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, esse é o ambiente que nós somos colocados
de nova criação, uma situação nova, de novidade de vida, novidade de espírito. Agora sim, nós podemos entrar nesse assunto do ministério da reconciliação. Então, eu separei essa semana em 4 partes. A primeira é essa, para falar o ambiente que o Senhor nos deu, que o apóstolo Paulo preparou e os irmãos que ministraram a palavra também antes prepararam para nós entrarmos nesse assunto. Então, esse é o primeiro ponto, é um ambiente de novidade, de nova criação, de frescor. As coisas velhas já passaram. Segundo item é a visão do tabernáculo. Aí nós vamos falar sobre o Ministério da Reconciliação a partir da visão do tabernáculo. E nós vamos gastar um pouquinho mais de tempo tratando disso. Depois nós vamos ver como exercer o Ministério da Reconciliação na prática. Como ajudar as pessoas a entrar para servir a Deus, né, na igreja, representada ali pelo tabernáculo naquela época. Como ajudar as pessoas a fazer isso. E por fim, o versículo 21 que fala que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, nós vamos tratar um pouco da justiça. Bem, primeira parte, eu creio que eu consegui passar para você e você depois pode ver com mais detalhes. Agora vamos entrar na segunda parte, que é a visão do tabernáculo, né? A reconciliação, né? O Ministério da Reconciliação a partir da visão do tabernáculo. Então, o versículo 18 diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Eu e você não éramos nada. E o que aconteceu? Deus fez a sua obra, Ele nos justificou, Ele nos santificou, né? Ele nos preparou e Ele nos deu o ministério da reconciliação. E qual é o conteúdo desse ministério? O versículo 19 diz assim: a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então, o conteúdo do Ministério da Reconciliação é a palavra da reconciliação. E nós precisamos agora ser ajudados a ver essa questão do Ministério da Reconciliação a partir da visão do tabernáculo. Por quê? Porque ali, como eu disse, é a visão de todo o plano de Deus, toda a economia de Deus. Mas onde entra o Ministério da Reconciliação aí? Então, ali no tabernáculo, não sei se depois a gente vai conseguir colocar a figura do tabernáculo para você ver e acompanhar. Nós temos ali na entrada o altar de holocausto, né, primeiro item, depois nós temos a bacia. Então, o altar de holocausto, ela era de madeira de acácia, revestida de bronze. E depois nós temos a bacia, que era de bronze. Então, o bronze na Bíblia representa o julgamento, o juízo de Deus. E o altar do holocausto, ele estava ali para quê? Para que o sacerdote recebesse as pessoas, os pecadores, os homens, recebesse as ofertas daquelas pessoas, que eram animais, né, gado miúdo, ave. Então ele recebia, tinha que ser oferta sem defeito. Esse sacrifício não podia ter defeito, porque esse sacrifício representa o próprio Cristo no Novo Testamento. Então não podia ter defeito. E ele recebia esses animais, essas ofertas, esses sacrifícios, e imolava. Eles cortavam em pedaços, colocava sobre o altar do holocausto e aquele sacrifício era queimado e subia um aroma agradável a Deus. Holocausto na Bíblia, se você for ver o livro de Levítico,
É uma das ofertas que é só para Deus. Ela não tem nada para o homem, ela é para Deus. Então, toda aquela oferta ali, e antes de entregar para o sacerdote, o homem o pecador tinha que impor as mãos sobre a cabeça do animal. Isso indicava que ele estava se identificando com aquele animal, e aquele animal estava substituindo ele, ou seja, ele que deveria morrer, mas o animal foi sacrificado no lugar dele. Então, identificação e substituição. Então, é uma experiência maravilhosa que mostra também a nossa experiência, né, com o Senhor. Ele foi o nosso substituto. Ele morreu no meu lugar e no seu lugar. Essa é a experiência do altar do holocausto. Ele foi oferecido a Deus por mim e por você. Aí depois que o sacerdote oferecia essa oferta, esse sacrifício ali no altar de holocausto, ele passava pela bacia e se lavava. E depois de se lavar ali na bacia, ele podia entrar no santuário, no tabernáculo propriamente dito, que é composto de santo lugar e santo dos santos. Então o átrio é fora, é exterior, ou seja, ainda a vida nossa lá fora. Nós precisamos ser reconciliados com Deus. Então, ali na entrada do tabernáculo do santo lugar, né? Tinham quatro colunas, cinco colunas, perdão. Essas 5 colunas representam os ministros da nova aliança, são os ministros da reconciliação. Então, esses ministros é que convidam as pessoas, chamam as pessoas a entrar no santo lugar. Não adianta nada, né? Se você já passou pela experiência do altar do holocausto, já se consagrou a Deus, tem muitos filhos de Deus que se contentam com isso e ficam ali dando volta no altar do holocausto e tal, mas só que está lá fora ainda, precisa entrar. Então os ministros da reconciliação, representados por essas 5 colunas, eles convidam a pessoa a entrar para ter uma experiência mais íntima e participar dos serviços ao Senhor, dos serviços da igreja. Então ali, quando ele entra no tabernáculo, no santo lugar, ele tem a mesa com os pães da presença, os pães da proposição, em algumas versões trazem. E ali nós temos os pães sobre a mesa, e essa mesa, ela representa 2 coisas preciosas para nós. Número 1, ela representa a mesa do Senhor. Nós que cremos no Senhor, participamos das reuniões, nós temos a cada primeiro domingo, a cada primeiro dia da semana, a cada domingo, nós temos a mesa do Senhor, o partir do pão, a ceia do Senhor. Então essa mesa representa isso para nós. Nós nos lembramos da obra que o Senhor fez por nós, de tudo que Ele passou por nós, nós agradecemos a Ele, nós adoramos a Deus por isso, por tudo isso, e declaramos também a nossa unidade com os irmãos. Essa é a mesa do Senhor, está representada ali por aquela mesa no santo lugar. E também outra coisa que a mesa representa é a reunião de casa ou reuniões de grupos familiares. São as pequenas reuniões que nós podemos participar. E ali nós cuidamos uns dos outros. Todos podem se alimentar da palavra do Senhor, todos podem compartilhar, todos podem orar, todos podem participar, porque são reuniões pequenas e todos podem dar a sua contribuição para a edificação da igreja. Então é um serviço preciosíssimo esse que nós encontramos logo na entrada do santo lugar. Depois nós temos do outro lado o candelabro de ouro. Então esse candelabro aí representa a palavra do Senhor que é ministrada a nós o tempo todo. Deus, Ele se dispensa a nós por meio da sua palavra e nós precisamos valorizar essa palavra, tanto no seu aspecto fundamental como no seu aspecto profético, porque essa palavra que nos dá direção para avançar. A palavra profética é que nos traz a revelação do Senhor, que às vezes você não entende muito bem o que a Bíblia está falando, mas a palavra profética revela e também acaba dando uma boa direção para o povo de Deus.
Depois de passar pela experiência, né, da palavra ali, do candelabro, nós temos o altar de incenso. Esse altar, ele é de ouro, altar de incenso. E eu queria gastar um tempinho com você para falar sobre esse altar aqui, lá em Apocalipse, capítulo 5, versículo 8. Nós vemos: e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, esse altar de incenso, ele representa a oração da igreja. Nós precisamos valorizar as orações da igreja. E o mais importante, as orações precisam ter Cristo acrescentado a elas. Esse Cristo, que é um incenso, adicionado às nossas orações, quando nós oramos, sobe um aroma agradável para Deus e Deus aceita a nossa oração, a nossa intercessão, as nossas ações de graças. Então é muito importante que nós tenhamos sempre Cristo acrescentado às nossas orações. Não podemos orar de qualquer maneira. Algumas pessoas oram antes das refeições, não é? E fazem aquela oração bem rápida, falando bem rapidinho para poder comer logo. Ou outros fazem aquela oração mais quilométrica, aí tratam da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Mas a oração genuína é aquela que nós fazemos na presença do Senhor e nós temos Cristo adicionado a ela. Para isso precisamos invocar o nome do Senhor, voltar com o nosso coração ao Senhor, e aí Ele vai ser a redação da nossa oração. Nós vamos fazer a oração de acordo com a vontade dEle e não de acordo com os nossos sentimentos. E no capítulo 8 de Apocalipse também, versículo 3, nós lemos: veio outro anjo e ficou de pé, junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono de Deus. Olha, se nós fizermos a oração adequada, o que vai acontecer? Vai mover a mão de Deus, vai mover o braço de Deus e Ele vai poder realizar a vontade dEle aqui na terra. Precisamos dar muito valor à oração, tanto no seu aspecto individual quanto no seu aspecto coletivo. Então, isso é o que representa o altar do incenso para nós. E nós precisamos avançar um pouco mais, né? E ali nós temos, logo depois do altar do incenso, nós temos 4 colunas e nós temos um véu sobre essas colunas, né, cobrindo, separando o santo lugar do santo dos santos. E agora nós precisamos gastar um pouquinho de tempo para falar sobre isso também, né? Esse véu, né, ele era bordado com querubins. Então, nesse ambiente aí, do Santo dos Santos para lá, né, para entrar do santo lugar para o Santo dos Santos, era um ambiente especial, muito especial, um ambiente de glória, um ambiente cheio da presença de Deus. Tudo ali era glória de Deus. Não tinha um cantinho naquele lugar que tivesse sombra, era luz, todo lugar de luz. Mas tinha um véu para entrar. Mas, graças a Deus, nós temos ali 4 colunas. E essas 4 colunas representam os embaixadores de Cristo. Por isso que aqui em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20 diz: de sorte que somos embaixadores de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Olha,
Nós já entramos, fomos reconciliados com Deus quando entramos no santo lugar. Mas agora aqui os embaixadores de Cristo estão rogando para que nós possamos entrar no Santo dos Santos. E por que fala aqui, Paulo fala, nós rogamos? Ele podia usar a autoridade dele apostólica, falar, entra, mas ele sabia que a condição do homem era precária e o homem muitas vezes não obedece à autoridade de Deus. Então, por isso, estava rogando, por favor, entrem no Santo dos Santos. Eu peço para vocês, eu rogo a vocês. Essa é a função de um embaixador. E embaixador é mais do que um ministro. Se você olhar a administração de um país, o governo de um país tem o presidente, tem os seus ministros. Os ministros, cada um cuida de uma pasta, cuida de uma responsabilidade, cuida de um aspecto do governo. Mas o embaixador, que é designado pelo presidente para outro país, para representar outro país em outra nação, em outro lugar, um embaixador é o representante do presidente como um todo. Ele representa a economia do país, a administração do país. O plano do presidente está ali representado pelo embaixador. Então, nós somos embaixadores de Cristo. Isso aqui é profundo demais, né? Eu penso que a gente precisa louvar muito o Senhor, né? Essa é grande demais. Você e eu podemos ser embaixadores de Cristo e rogar para que as pessoas entrem ali no Santo dos Santos para aumentar a intimidade com Deus. E falando ainda do altar de incenso, eu vou voltar aqui e pegar o livro de Hebreus, capítulo 9, versículos de 1 a 4. Ali diz assim, olha, são muitos versículos e nós não podemos ler todos com vocês, né? Então eu estou fazendo uma seleção aqui de textos bíblicos e eu confio que você depois vá ruminar isso com calma, né? Então, capítulo 9 de Hebreus, versículos de 1 a 4, aqui nós temos a descrição do tabernáculo e como os móveis estavam ali, as coisas estavam organizadas e distribuídas no tabernáculo. E eu quero destacar para você o seguinte, lá lendo Êxodo, a partir do capítulo 25, nós temos ali toda a orientação de Deus para Moisés, como seria o tabernáculo, como seria cada item, cada coisa e como as coisas seriam colocadas no tabernáculo. E aqui, quando Hebreus fala, que nós cremos que foi o apóstolo Paulo que escreveu esse livro, aqui ele mostra uma disposição diferente do altar de incenso. Ele fala assim, com efeito foi preparado, versículo 2, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia, olha só, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão, ou a vara de Arão que floresceu, e as tábuas da aliança. Não é interessante? Ele disse aqui que o altar está no Santo dos Santos. Por quê? Agora nós vamos entender, não é? Nós temos que ir lá em Mateus capítulo 27 para nós entendermos isso aqui. De onde Paulo, né, tirou isso, né? O escritor de Hebreus tirou isso. Aqui no versículo 51 de Mateus 27 diz, eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Então, quando o Senhor Jesus morreu, aqui conta toda a história, né? Não vou ter tempo de ler, mas ali aconteceu uma coisa. Muitas coisas aconteceram, mas teve uma coisa preciosíssima. O véu que separava o santo lugar do Santo dos Santos, o Santo do Santo, o santo lugar, foi rasgado de alto a baixo.
Ali, se você for ver, né, são 4 colunas na entrada e podemos falar que tem 3 entradas. Né? Uma representando o Pai, outra representando o Filho do meio, outra representando o Espírito. Mas quem foi partido? Né? O Filho foi partido. Ele foi, quando ele morreu, o véu se rasgou de alto a baixo. Então, em cima dessa visão da morte do Senhor, que rasgou o véu, é que nós podemos dizer que não há mais separação entre o santo lugar e o Santo dos Santos. Por isso, dava a percepção de que o altar de ouro, as orações da igreja, tendo Cristo como incenso acrescentado a elas, está também no Santo dos Santos. Isso é rico demais e por isso que nós somos encorajados. Agora, no livro de Hebreus mesmo, né? Nós lemos o capítulo 9, no capítulo 10, nós somos encorajados a entrar com intrepidez nesse lugar. Por quê? Porque o Senhor Jesus preparou o caminho para nós. Ele abriu o caminho para nós. Sabe como ele abriu? Ele pagou um preço muito alto para abrir esse caminho. Eu quero chamar a sua atenção para isso. O autor nos ajudou muito. Eu fiquei muito tocado com essa palavra quando eu estava relendo, lendo e relendo e ouvindo essa palavra. Essa semana do alimento diário é muito profunda. Então, o sofrimento que o Senhor passou foi muito grande. Às vezes, quando as pessoas falam do sofrimento de Jesus, e tem até filmes que eles preparam, elaboram e tal, e a ênfase nesses eventos, nesses filmes, nesses teatros, nessas encenações, é aquele sofrimento externo, a coroa de espinhos com sangue jorrando, os cravos nas mãos, nos pés. Então a pessoa vê o Senhor sendo esbofeteado, maltratado. Mas o maior sofrimento do Senhor foi o fato de ele ter, enquanto ele estava ali na cruz, sendo julgado pelo Pai. Porque ele teve um período que foi julgado pelos homens. Depois ele foi julgado pelo Pai. E quando ele foi julgado pelo Pai, ele falou assim: Deus meu, por que me desamparaste? Eli, Eli, lama sabachthani. Então esse, irmãos, queridos, foi o maior sofrimento do Senhor. Nós estamos agora vivendo um período de pandemia, de distanciamento, de isolamento social. E tem pessoas nossas muito queridas que nós não queríamos perder a presença delas por nada. E nós estamos privados da presença delas. Isso é um sofrimento para a gente, não é? Muito sofrimento. Às vezes os pais estão longe dos filhos, os avós dos netos. E a gente sente muito isso. A gente sofre muito com isso. Então imagina, irmãos, o Senhor Jesus, ele convivia com o Pai lá na eternidade. No livro de Provérbios a gente vê isso claramente, capítulo 8 de Provérbios. Ele participou de tudo que Deus fez na produção desse universo, como arquiteto, também junto com o Pai ali. E ali vivia num ambiente de alegria, de desfrute, um ambiente de harmonia. Oh, Senhor, ele perdeu, irmãos, por amor a nós. Ele abriu mão de tudo isso. Ele foi desprezado. Por que ele foi? Porque todos os meus pecados, os seus pecados, os pecados de toda a humanidade foram colocados sobre ele na cruz. Então ali, ele tinha que ser abandonado pelo Pai, para nós podermos ser aceitos. Isso é profundo demais. Não sei o quanto isso toca no seu coração, mas eu fui muito tocado com essa palavra. Que o Senhor nos dê peso. Hoje nós jogamos tanta palavra fora. Relacionamento com as pessoas. Tratamos as pessoas de qualquer forma. Nós não temos temor para falar. Nós não temos peso para falar. Nós mandamos mensagens. Nós mandamos mensagens contra isso, contra aquilo. Nos damos o direito de nos rebelar contra o governo, contra a economia, contra pessoas, contra A, contra B. Fazemos o que nós queremos.
Irmãos, queridos, o Senhor, Ele abriu mão de si mesmo por nós. Agora chegou a nossa vez de abrir mão de nós mesmos por causa dEle, por causa da obra dEle, para completar a obra que Ele começou a fazer. E nós precisamos abrir nosso coração para isso. Eu preciso avançar. E hoje, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, diz que o Senhor hoje é o Espírito e Ele está dentro de nós. Eu preciso tocar nele, no meu espírito. Esse santo lugar hoje está no meu espírito. E como eu acesso o santo lugar hoje, na prática? Invocando o nome do Senhor. Então eu preciso invocar o nome do Senhor, que eu vou viver na presença do Senhor. Aqui nós temos que também no Novo Testamento, o Senhor fez, a obra dele fez um trabalho de remoção, de retirar o pecado do mundo. Lá no Antigo Testamento, né, com aquelas ofertas, aqueles sacrifícios que eram feitos ali, o pecado era apenas coberto, era espiado. Mas no Novo Testamento, a oferta que Cristo realizou por mim e por você, Ele removeu o pecado. Ele tirou o pecado. Nós temos que dar graças a Deus por isso. E está tudo muito detalhado aí nesta semana. E o outro item que eu quero tratar com vocês, o quarto item, primeiro foi o ambiente que o Senhor nos deu para entrar nesse encargo do Ministério da Reconciliação. Depois, a visão do tabernáculo, que eu passei bem rapidamente para você. E o terceiro item é o fato de como fazer as pessoas entrar no tabernáculo na prática. Então, de maneira prática, nós precisamos levar o Evangelho para as pessoas. E o Senhor nos deu ferramentas para isso. Graças a Deus, não é? Então, nós hoje temos uma prática muito gostosa, gente. Posso orar por você? É claro que agora nós estamos no isolamento social, mas ainda podemos ter essa prática usando as redes sociais. Posso orar por você no WhatsApp? Posso orar por você no Facebook? Posso orar por você no Instagram? Posso orar por você no LinkedIn? Posso orar por você pelas pessoas com as quais nós convivemos com elas, contatamos elas no dia a dia. Essa é uma boa prática. E junto com isso, podemos levar livros espirituais para elas. Esse é o trabalho que nós chamamos de colportagem, né? Os colportores fazem, além de oferecer oração pelas pessoas, eles levam a palavra também para elas, para ter um registro, para elas terem alguma coisa para serem constituídas da palavra. Esse é um trabalho que, é claro, quando essa palavra foi ministrada, nós não estávamos em isolamento, né? Estávamos mais livres para fazer esse trabalho, corpo a corpo, abordando as pessoas perto delas. Mas agora nós vamos ter que nos fazer uma adaptação para continuar cuidando das pessoas, alimentando as pessoas, porque é esse tipo de trabalho que o ministro da Reconciliação precisa fazer para introduzir as pessoas na presença do Senhor. Então, nós temos que valorizar cada item. E ele relacionou todos os itens preciosos que o Senhor nos deu na obra dele, para o avanço da obra dele, cada ferramenta, tudo visando a pregação do Evangelho, levando o Evangelho para as pessoas e produzindo nas pessoas também pessoas preparadas para viver na presença do Senhor e se tornar vencedoras. Temos que avançar e o próximo item que eu considerei como quarto item é o versículo 21 de 2 Coríntios 5, que diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Esse é o quarto item precioso que eu quero falar para você. Olha, justiça na Bíblia está relacionado com vestimenta. E o que acontece? A nossa veste diante de Deus era péssima, né? Cheia de pecados, cheia de impureza, cheia de fraquezas. Nossa veste diante de Deus era repugnante. Mas o Senhor um dia morreu por nós. Ele deu a sua vida por nós. Ele foi feito por Deus justiça para nós. Ele se tornou justiça. Da parte de Deus, ele se tornou justiça para nós. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, diz claramente isso.
Ele se tornou da parte de Deus justiça. Ou seja, ele nos vestiu. Nós somos vestidos, só tinha em nós vergonha. Ele veio e nos cobriu. Ele mesmo nos justificou. Mas se nós formos ver Salmo 45, versículo 13, nós vemos ali alguém que precisava entrar na presença do rei. E essa pessoa, ela tinha que ter 2 tipos de veste. Uma primeira veste recamada e uma segunda veste bordada. Então eu queria tocar nesse ponto agora com você para concluir o nosso encargo. Um ministro da reconciliação é uma pessoa que tem a segunda veste sendo bordada. Para quê? Para nós possamos entrar na presença de Deus, banquetear com o Senhor, entrar para as bodas. Eu quero ler com você Apocalipse capítulo 19, versículo 7. Diz assim: Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se, versículo 8, de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, o que é o linho finíssimo aqui? O que é essa segunda veste? São os atos de justiça dos santos. Esse é um aspecto subjetivo. Nós cometemos muitas injustiças, mas se nós queremos a segunda veste, nós precisamos deixar o Senhor bordar em nós essa veste. E bordar, né, indica receber agulhada, dar agulhada. Então, dói. Né? Relacionamento conjugal, a gente passa muito por isso. Relacionamento familiar, cuidando dos filhos, né? Os filhos em relação aos pais. Passamos muito por isso. No trabalho, né? Quando a gente está mais perto das pessoas. No serviço da igreja também. Então, são muitas situações no dia a dia que o Senhor usa para trabalhar em nós, para bordar. Aí nós vamos praticando atos de justiça pouco a pouco, para nós podermos entrar para as bodas. Você quer entrar nas bodas? Quer participar desse momento maravilhoso aqui? Teve um episódio aqui em Mateus capítulo 22, que uma pessoa estava ali no banquete, e aí ele não estava com vestes nupciais. Capítulo 22 de Mateus, eu vou pedir para você ler. E essa pessoa, ela teve que ser retirada daquele ambiente. E ela saiu dali envergonhada. Minha pergunta para você é o seguinte: na volta do Senhor, nós queremos estar de cabeça erguida ou nós queremos ser envergonhados naquele dia e ser retirados daquele ambiente? Eu quero estar de cabeça erguida. Por isso que hoje eu preciso abrir mão de mim mesmo, né? Eu quero me apresentar para o Senhor sem as minhas justificativas, sem as minhas coisas. O Senhor tem que ver quem eu sou de fato, para Ele ter liberdade para trabalhar em mim. A nossa justiça própria não permite que Deus trabalhe em nós, porque nós tentamos esconder as coisas. Mas quando você se apresenta para Deus como despido da sua própria justiça, aí Deus olha para você, aí Ele continua trabalhando em você e produzindo, ajudando a produzir essa segunda veste. Que Deus abençoe você. Aproveita, se você ainda não se cadastrou, fez sua inscrição no canal do Instituto, aproveita, faça sua inscrição, dá aí o seu like, né? Eu deixei de falar muita coisa aqui, mas o Instituto, ele traz muitas riquezas para você, além do tutorial. Nós temos agora as transmissões de mensagens todos os finais de semana, sábados e domingos. Nós temos uma série de palestras para jovens, para casais, para líderes. Nós temos uma série de EADs. Então, se inscreva no canal do Instituto e desfrute das riquezas ali. E você pode pegar esse material e passar para outras pessoas. Em vez de ficar discutindo política, economia, que não vai levar você a lugar nenhum e ninguém a lugar nenhum, né? Comece a divulgar a palavra de Deus. Então se inscreva no canal do Instituto, tá? Instituto Vida para Todos. Dê ali o seu like, né? O seu gostei, né? Dedinho para cima assim, tá? Se você não gostou, tudo bem, né?
E coloque também o seu comentário. Quanto mais pessoas se inscreverem, quanto mais pessoas comentarem, mais esse portal vai sendo divulgado, outras pessoas vão conhecendo, o evangelho vai sendo disseminado e muitas pessoas vão poder ter acesso a essa palavra que nós estamos tendo. Essa palavra não pode ficar só para nós, ela tem que se espalhar. Graças a Deus pelo Instituto Vida para Todos e aleluia também pela editora Árvore da Vida, que tem produzido livros, incluindo o Alimento Diário, que nós tratamos dele aqui a cada semana, e tantos outros livros, tantos outros materiais preciosos. Jesus é o Senhor. Um forte abraço em todos.